Oi, Angelisa. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, Victória, Tamires. Deixa eu. Boa noite, Polly. Kiara. Oi, Olá! doutora. E tudo bem? Deixa Tudo eu botar bem, um e filtro aqui, você? né, gente? Tudo jóia, tudo Olha que maravilha. a gente até combinou sem querer a blusa parecida. Acho que sim, acho que a gente combinou a paleta de cores. É, o pessoal está entrando, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar essa quarta-feira, continuar as palestras que a Central tem proporcionado a respeito da saúde da mulher. Nós temos uma convidada maravilhosa, que é a doutora Bianca. A Obrigada, doutora meu Bianca vai, bem. doutora Bianca vai falar para a gente um pouco sobre a saúde hormonal e relacionado principalmente ao emagrecimento. Quais são essas dúvidas que normalmente ela tem, que nós observamos, que os pacientes têm, que é tão Uhum. falado, né? Como que é o emagrecimento, como que são os hormônios, tem interferência, não tem interferência? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Assunto Aí eu longo, um passo assunto longo. assunto longo, uma hora vai ser pouco pra gente. Eu quero É, passar então para você, doutora, para se apresentar para o tá. pessoal. Uhum. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, primeiramente, quero agradecer a Central Farma, que é uma parceira aí já, que eu tenho muito prazer em estar dividindo esse espaço aqui com vocês, em estar trazendo informações para o público de vocês, porque eu sei o tanto que a Central tem um bichinho circulando aqui na minha sala. Eu sei o tanto que a Central se empenha em se atualizar nesses assuntos, né? Por isso que eu recomendo muito para os meus pacientes, porque eu sei que vocês estão muito atualizados em tudo dentro da nutrologia, da medicina integrativa, da parte de suplementação, tanto a Central Pharma, a Central Nutrition. Então, para mim é realmente um prazer estar aqui hoje, estar aqui dividindo esse espaço com a Central, com vocês, com essa equipe maravilhosa. Muito obrigada mesmo pelo convite. E para quem não me conhece, eu atuo aí na nutrologia e na medicina integrativa, eu sou médica, atendo aqui em Caratinga. E esse assunto de hormônio foi o primeiro que veio na minha cabeça quando vocês me mandaram um convite, quando até a Angelisa me mandou o convite de participar, porque eu falo assim, que às vezes, porque eu recebo muito aqui no meu consultório o seguinte, Bianca, eu não sei por que que eu não emagreço. E às vezes, quando outras pessoas ouvem alguém falando isso, falam, ah lá, dando desculpa, mó sem vergonha, come É, tudo que vê pela frente. E a pessoa fala, não, eu não como tudo que eu vejo pela frente, mas eu não consigo emagrecer, eu só engordo. Então, assim, essa abordagem multifatorial da obesidade, né, do ganho e da perda de peso, ela é muito importante, primeiro, para o paciente se situar. Será que eu tô louco? Será que realmente eu tô achando que o que eu tô comendo tá muito, mas não tá? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Às vezes pode ter. Às vezes pode ter alguma sim, alteração, né? E aí, como não está sendo feito nada a respeito daquilo, não está sendo tratado, não está sendo feito nenhuma estratégia direcionada para aquilo que o paciente tem, realmente ele não apresenta resultados. Então, trazer esse tema para cá com algumas alterações hormonais, né? Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas dá uma pincelada nas mais importantes, nas coisas mais presentes aqui que eu vejo muito no meu consultório, que eu vejo na prática clínica, eu acho que é legal para dar uma direcionada justamente naquela pessoa que pensa, será que é só eu, né? Será que porque eu não como tanto, mas eu engordo, eu faço dieta, mas eu não emagreço, o que será que está acontecendo comigo? Então, achei maravilhoso assim, esse tema,
principalmente pensando aí na mulher, as alterações hormonais não acontecem só na mulher, mas algumas são um pouquinho mais presentes ali no público feminino, então acho que o pessoal vai se conectar aí com esse tema, acho que vai ser bem legal. Isso, exatamente isso. Nós lidamos muito com essa questão do porquê, né? E eu acho que é interessante, então, que a gente comece esclarecendo um pouquinho sobre obesidade, sobre peso, o que caracteriza isso, para entender o que realmente se enquadra nessa questão. Sim, exatamente. E assim, tem muita coisa, não é só hormônio também, né? E é importante a gente falar que as causas que a gente vai falar aqui que podem estar relacionadas com a obesidade, elas não são as únicas. A avaliação individualizada de todo o perfil metabólico do paciente, de tudo que engloba a saúde daquele paciente, é muito importante, desde lá da parte intestinal, né, desde os hábitos, não só alimentares, mas os hábitos de vida em geral, da genética, tem muita coisa associada. Hoje a gente vai focar em hormônio, porque não dá para falar de tudo de uma vez só, né? Exatamente. Essa questão de sobrepeso, ela é multifatorial. Então, hoje nós vamos falar de um centro que pode ser a possibilidade desse emagrecimento, mas que, é lógico, necessita dessa avaliação. O profissional ele tem que estar relacionado, o médico tem que estar relacionado nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, porque é ele sim que vai conseguir avaliar diretamente a condição de você e que está participando com a gente hoje e tem interesse nesse assunto. Sim, com certeza. E se o pessoal aqui conseguir abrir um pouquinho a visão para esse lado de se desconectar da ideia de que a obesidade ela é simplesmente uma condição de desequilíbrio calórico, né? Porque acho que as pessoas pensam que é só isso. Ah, come mais do que gasta. E não é só isso. E isso é o que faz as pessoas não terem resultado, pensar dessa forma. A pessoa não ter resultado, a pessoa se frustrar, a pessoa parar de procurar, né, uma saída. Então, estou animada para falar aí dos hormônios, pessoal. Sim, a gente conversando, o que a gente pensou? Vamos falar então sobre aqueles hormônios que são comumente comentados quando a gente fala de emagrecimento. Nós temos mais de 35 hormônios distribuídos, produzidos pelo nosso organismo, e esses hormônios, eles são moléculas que vão ser produzidas por determinadas glândulas e agirem em outros locais do nosso corpo. Essa que é a ideia do hormônio. E aí, conversando, nós pensamos em começar pela insulina. Todo mundo fala sobre insulina, resistência à insulina. E aí eu queria pedir, então, para a doutora falar um pouquinho sobre essa relação da insulina com o emagrecimento. Tá ótimo. E eu achei legal a gente começar falando da insulina, justamente porque nem todo mundo sabe que quando a gente fala em hormônio, o pessoal pensa em quê? Testosterona, progesterona, só pensa em hormônio sexual. E o nosso corpo hoje todo mundo vai ficar surpreso. Exatamente. Isso aí era hormônio? Eu nem sabia. E Exato. A insulina, ela é um hormônio, assim como a vitamina D, né? Que a gente chama de vitamina D, mas na verdade ela é um hormônio. A gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio. Mas a gente tem outros hormônios que não os sexuais, apesar desses também serem muito importantes quando a gente fala em emagrecimento. Então, começar falando da insulina, eu acho assim que é fundamental, porque é o que hoje mais está relacionado na parte hormonal com o emagrecimento, com o ganho e a perda de peso. Eu recebo aqui no meu consultório, uma grande maioria dos pacientes buscam, né, a consulta para emagrecimento, e aí, independente daquele paciente ter ou não um diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo, muitas vezes, se ele tem sobrepeso, na maioria das vezes, a gente vê ali um excesso de insulina ou já uma resistência insulínica. Então, para quem não sabe, a insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz, e eu explico isso para todos os meus pacientes. Meus pacientes sabem essa aulinha da insulina aí de cor. É o hormônio que o nosso pâncreas produz quando a gente consome algum tipo de carboidrato. Então, você consome uma molécula de glicose, essa glicose ela não pode ficar ali sobrando na sua corrente sanguínea, ela não pode ficar ali circulando, porque senão você vai, né? Isso é a diabetes. Então, ela precisa a insulina pega aquela molécula de glicose para levar para dentro da nossa célula para gerar o processo energético. Então, toda vez que eu como um carboidrato, meu pâncreas vai liberar uma quantidade de insulina. Se é um carboidrato simples, por exemplo, se é um carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai liberar uma quantidade maior, mais rapidamente de insulina, porque aquele carboidrato demanda disso. Se é um carboidrato mais complexo, um carboidrato com uma fibra, ele já vai liberar mais lentamente uma quantidade menor, de pouco a pouco ali. Então, quando a gente fala de um paciente que está com uma insulina alta, então eu consumi muito carboidrato, meu pâncreas foi produzindo insulina, até chegar no momento em que aquela insulina não era mais suficiente, então ele teve que produzir uma quantidade a mais,
E aí foi, né, nessa bola de neve de produzir mais Um insulina. ciclo Aí chega aqui vicioso. um ciclo horroroso. Aí o paciente chega aqui com uma insulina alta, uma insulina de 20, uma insulina de 15. Hoje a gente trabalha, para emagrecimento, a gente trabalha com uma insulina abaixo de 7. Então, a maioria dos pacientes que eu atendo com sobrepeso, eles têm uma insulina com um valor superior a esse. E aí eu pego um paciente com uma insulina alta desse tanto, que é o paciente que fala às vezes, eu tento fazer dieta, mas eu não vejo uma resposta tão importante. Aí eu preciso identificar qual que é a dieta que esse paciente está fazendo. Porque se esse paciente reduziu a quantidade de calorias que ele come, mas ele ainda está estimulando a produção de insulina o dia inteiro, ele não vai conseguir um resultado bom no emagrecimento. Mas por quê? Porque se a pessoa está com insulina alta, mas ela ainda não desenvolveu diabetes, qual que é o problema disso? A insulina ela é uma vilã? Em excesso, ela se torna uma vilã. Por quê? Insulina é hormônio anabólico. Insulina é hormônio anabólico. Aquele paciente meu magrinho, 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 fala, nossa, eu não consigo pegar 1 quilo de musculatura. Às vezes eu vou ver ele tem uma insulina mais baixa. Então eu preciso estimular um consumo de carboidrato para aquele paciente para a gente conseguir ativar a musculatura. Por quê? Insulina é hormônio anabólico. Aí vem outra palavra, igual hormônio, todo mundo pensa que é testosterona. Anabólico, todo mundo só pensa em musculatura. Anabólico é tudo aquilo que faz crescer. Então ela é anabólica para a musculatura, mas ela é anabólica para o tecido gorduroso. Então, tudo que te anaboliza faz crescer. Então, se você tem uma insulina muito alta, você vai estocar gordura. Não estou nem falando aqui do risco, né, de desenvolver, quando você tem resistência insulínica, do risco de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardiovascular, processo inflamatório. Estou falando da insulina, do papel do hormônio no ganho de peso. Então, quanto mais insulina eu tenho, quanto mais insulina eu estimulo, mais eu vou ter excesso de gordura, né? Mas eu vou ter dificuldade. Então, é essa frustração do paciente de, poxa, mas eu tô fazendo dieta. Eu como um biscoitinho de manhã, aí eu como uma banana no lanche da manhã, aí eu como um arroz com não sei o que. Eu falo, peraí, você já comeu carboidrato simples 3 vezes no dia, não chegou nem meio-dia ainda, né? E você tá com uma insulina de 20. Como é que você quer ter resultado nisso? Então, eu quis começar falando da insulina porque é a alteração que eu mais pego aqui no consultório, que eu vejo, assim, e que as pessoas às vezes desconhecem, né? E se frustram porque não estão usando uma estratégia adequada, né? Estão, às vezes, contando caloria. Nossa, mas eu tô comendo pouco e tal. Mas tá comendo errado. Às vezes podia até comer mais. Às vezes você podia até estar comendo uma quantidade maior, né? Se você estivesse estimulando vias diferentes aí do seu metabolismo energético, se você estivesse estimulando os seus hormônios de uma forma diferente. Então, desvincular o emagrecimento dessa questão calórica começa pela insulina. A sinalização que o seu alimento faz para o seu metabolismo, para os seus hormônios. Qual hormônio vai ser ativado, qual hormônio vai ser produzido a partir daquilo que você comeu. Isso faz toda a diferença. Sim, uma coisa que a gente observa muito também é que se a pessoa tem esses hábitos alimentares em decorrência de alguma atividade, com aquele paciente que praticava esporte na escola ou alguma coisa assim e levou esse hábito porque antes era induzido que essas pessoas comessem muito macarrão, comessem muito arroz, ele vai ter que sair desse fluxo aos poucos também. O corpo vai entender essa redução de insulina aos poucos. Então não é tudo tão rápido assim. Não é igual a ideia de que a gente vai tirar com a mão. Vai evoluindo. O paciente tem que ter essa paciência de evoluindo aos poucos com esse tratamento. E entender que o que a gente vai falar aqui hoje, principalmente, é a questão do equilíbrio. Todos os hormônios, eles são muito importantes. Só que eles têm a quantidade determinada que a gente precisa. E aí, nesse paciente que precisa de muita insulina, ele tem um quadro. E aquele paciente que já precisa reduzir o nível que ela está tendo no sangue, já é outro quadro. E não tomem essas substâncias como vilão e nem pensem que elas são prejudiciais. Se por um acaso vocês tiverem que lidar ou conhecer ou que o médico apresente para vocês essa situação, é que tudo vocês vão buscar o equilíbrio do corpo de vocês. Com certeza. E aí, eu acho interessante essa questão da insulina, é que assim, igual eu falei agora, aquele paciente que tem uma dificuldade de ganho de massa muscular, que é um paciente muito magro, né, até com um peso abaixo do que ele deveria estar, é interessante a gente estimular um pouquinho essa insulina, né? Aquele paciente que tem uma insulina baixinha, às vezes ali 2, 3, e eu não tô falando também de um paciente que tem diabetes tipo 1, que esse já tem uma deficiência na produção de insulina, e é outro caso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando. Mas aquele paciente que tem uma insulina mais baixinha, em decorrência disso, ele tem dificuldade de ganho de massa muscular, eu vou estimular para ele o consumo do carboidrato.
Mas precisa ser um leite condensado, como a gente vê aí o pessoal Exato, fazendo? Precisa ser o exato, açúcar refinado? Precisa ser... Não, gente, não precisa, porque depois a conta pode chegar. Hoje você tem ali 18 exato. anos e você quer ficar fortinho, então você está comendo aquele tanto de besteira, de leite em pó, com leite condensado, com não sei o que, com não sei o que lá, estimulando a insulina, estimulando a insulina. Você também pode gerar resistência insulínica lá na frente, aí você vai ter um problema. Aí você vai ter um problema tanto na sua composição corporal, que aí você pode virar para o outro lado, quanto na sua saúde, que é o principal. Né? Eu gosto de falar da composição corporal porque as pessoas elas sentem mais isso do que se eu falar da saúde, né? Principalmente o pessoal mais jovem. Perdemos? Caiu do Aham, ar? Não. essa Aqui, deixa eu identificação. parar. Deu uma travadinha, mas já voltou. Tá. Então é muito importante que mesmo aquele paciente que precise de estimular a insulina, que ele faça isso da maneira correta, pelo amor de Deus. Vai comer uma batata doce, vai comer arroz branco, não tem problema nenhum, vai comer batata inglesa, vai comer E banana, a banana da terra. quantidade, né? Sim, mas não vai me encher de pós-treino, leite condensado com sucrilhos, com não sei o que, com duas fatias Com de pão açaí. branco. A conta vai chegar, uma hora vai chegar, porque hoje você Hum, tem 18 aninhos, daqui a pouco você tem 30, daqui a pouco você tem 40, e aí não fecha. O nosso corpo ele não aceita bem esse tipo né, de alimento. A gente não isso. foi feito para se alimentar dessa forma. Então tem que tomar cuidado É. para os dois lados. Não é para estimular demais, não é para estimular da maneira errada. E aqueles pacientes que já estão estimulando aí há anos, vamos olhar para essa insulina e ver se a sua alimentação, se a sua qualidade alimentar não está muito desfavorável para o que você quer, para a sua composição corporal e para a sua saúde. Então, acho que a insulina Isso. aí é o carro-chefe quando a gente fala em emagrecimento. Talvez seja o É. primeiro hormônio, pelo menos, que eu avalio. Eu costumo falar que a gente vai treinando o nosso corpo e mentalmente também. O cérebro se alimenta de glicose. Então, se você coloca ali uma quantidade para ele circulante, ele entende que aquela quantidade é ótima e ele vai te pedir mais. Agora, se você treina ele, que ele está com o necessário e aquela quantidade é necessária, ele vai se adaptando àquela quantidade. Não, e Então, aos gordura poucos, o também, corpo gordura vai. também produz energia, gente. Não é só glicose, né? A gente tem dois Exato, macronutrientes para produzir exato, gordura. Então, se não é para você exato. estimular a produção de insulina, começa a consumir mais gordura, que você não vai precisar desse tanto de carboidrato. Ah, parei de comer carboidrato, tô desmaiada, que tô sem energia. Não, pode comer uma gordurinha, a gordura não estimula. Você tem resistência insulínica, você pode trocar a sua via de energia, pelo amor de Deus. Então, assim, é aí que está a questão de se informar, de procurar um profissional que vai saber avaliar Isso, qual a estratégia que é isso. interessante para você, né? O que que você precisa, qual via energética você vai usar. E aí, vamos parar de estimular essa insulina, pelo amor de Deus. Isso. E indo em vias energéticas, outro hormônio importante que a gente também mencionou de falar hoje são os hormônios da tireoide, que aí eles vão estar relacionados ao nosso metabolismo e eu vejo que cada dia mais vem se falando sobre essas disfunções, sobre esses hormônios da tireoide e as influências que eles podem ter no emagrecimento dessas pessoas, que talvez estão ali nesse limiar de não conseguir dar um passo e tem alguma coisa puxando eles para trás. E aí, assim, coitada da tireoide, né? Como que ela é acusada, como ela leva a culpa aí do sobrepeso, da pessoa não conseguir. Nem sempre é, mas às vezes é mesmo. Às vezes a gente realmente tem uma tireoide que está disfuncional. E, bom, vamos lá, tireoide é um universo. Inclusive, eu vou fazer uma live Exato. semana que vem falando só de tireoide. Vou receber um colega lá no meu perfil. A gente vai falar só de hipotireoidismo, de tireoide, no emagrecimento. Então, aqui eu vou dar uma pincelada, vou trazer, né? Porque não tem como falar de hormônio e de emagrecimento sem falar de tireoide, dos hormônios Ótimo, eu tireoidianos. convido a todos que estão nos assistindo via central que vá lá, visite o perfil da doutora Bianca, Vai para a ser gente na evoluir nessa terça-feira. discussão. Ótimo. Isso. Mas depois eu vou anunciar direitinho, mas enfim. Tireoide, igual você mesma falou, irmã, ela é a nossa glândula, né? E os hormônios, a nossa glândula responsável pelo metabolismo. Eu tô sentindo que meu celular vai cair desse suporte. Toda hora eu mexo aqui. Ela é responsável pelo nosso metabolismo, então ela controla ali nossa taxa metabólica basal, né? Então, ela está relacionada tanto ao ganho e perda de peso, como também à nossa disposição, né? À nossa performance. Aquela paciente, às vezes, que fala, ai, tô cansado, tô desanimado, não consigo fazer nada. Pode ser uma tireoide que está alterada, muitas vezes é. Aquele paciente que fala que está com queda de cabelo, nossa, meu cabelo foi embora. Mulher, Isso. principalmente, né? Unha fraca, pele ressecada.
sensibilidade ao frio, não consegue ficar em nenhum ambiente que está um ar-condicionado ligado, que já está morrendo de frio. Então, assim, são todos sintomas de uma tireoide que pode não estar lá muito saudável. E aí a gente tem que saber avaliar a tireoide sem focar 100% no diagnóstico. Porque sim, muitas vezes eu pego aqui paciente com diagnóstico de hipotireoidismo. Aquele paciente não está tendo uma produção adequada dos hormônios tireoidianos, né? Do T3 e do T4, que são os hormônios atuantes aí da tireoide. Mas muitas vezes aquele paciente ele não tem o quadro de hipotireoidismo, ele não tem a doença tireoidiana, ele não tem o Hashimoto, né? Que é a doença autoimune da tireoide. Mas ele também não está com uma tireoide que está super funcionante, ele não está com uma tireoide que está convertendo super bem T4 para T3, porque a nossa tireoide ela produz o hormônio T4, esse T4 ele precisa ser convertido em T3 para ele agir no nosso metabolismo. É o T3 que é a estrela, né? Ele que realmente atua. O papel do T4 é fazer essa conversão para T3. E aí, quando eu pego um paciente, às vezes, que não tem um hipotireoidismo, e que está com uma tireoide, às vezes, assim, com uma produção baixa de hormônio, não está aquela produção abaixo do nível de referência, mas ele tem os sintomas de hipotireoidismo e ele tem uma produção ali muito perto do limite inferior, né, dos hormônios, eu preciso tratar esse paciente, eu preciso olhar para a tireoide. Ah, mas ele não tem o hipotireoidismo, ele não tem o Hashimoto, ele não está com alteração de anticorpo, mas ele tem todos os sintomas e ele tem um T3 e o T4 que não estão maravilhosos, principalmente ali o T3. E aí a gente precisa lembrar, que uma coisa que eu queria frisar aqui nessa live, Irma, é que assim, disfunção hormonal nem sempre se trata com hormônio. É muito importante a gente pegar nisso aí, porque às vezes pensa que toda, por exemplo, uma alteração de cortisol eu preciso tratar necessariamente com hidrocortisona, uma alteração de tireoide eu preciso necessariamente dar os hormônios tireoidianos. Existe todo um metabolismo ali por trás, né, da produção hormonal que precisa ser olhado. Então, no caso da tireoide, eu olho sempre para duas coisas, tá? Como é que está essa produção tireoide, como é que está essa produção hormonal do T3 e do T4 e como é que está o anticorpo, né? Antes de tudo, a gente tem que ver se essa tireoide está sendo atacada. Se eu tenho um anticorpo elevado, um anti-TPO elevado, eu preciso tratar aquele paciente como um paciente autoimune, antes de pensar em dar tal e tal dose ali de hormônio. Às vezes tem que dar o hormônio junto, às vezes não. Às vezes eu preciso tratar esse sistema autoimune. E uma outra coisa é pensar na conversão tireoidiana. O T4, ele precisa, para ele virar T3, ele precisa de alguns nutrientes. Vamos falar aí, pelo menos, de zinco, de selênio, de tirosina, de ferro, magnésio. Então, eu tenho um paciente com ferritina de 8, que está com tireoide que está fazendo ali o básico para sobrevivência, mas você não vai emagrecer com uma ferritina de 8, de 5. Né? Em mulher, a gente vê muito alteração de ferritina por conta da menstruação, né? A gente vê deficiência de zinco, a gente vê deficiência de selênio, de magnésio. Algumas pessoas precisam até da suplementação do iodo para cuidar da tireoide. Então, olhar para toda essa nutrição da tireoide antes, às vezes, de dar um hormônio tireoidiano. Ou, às vezes, eu pego paciente que já tem um diagnóstico de hipotireoidismo, mas tá ali há anos só tomando por T4, anos. Sem cuidar da alimentação, né? Sem cuidar de nada. Foi de 75 para 88, para 100, para 112, mas tá com todos os sintomas de hipotireoidismo. Aí vai ver tá com deficiência de ferro, tá com deficiência de zinco, de selênio, de iodo, de magnésio, de vitamina D, tá com deficiência de tudo, tá com uma alimentação péssima, tá comendo um monte de besteira, isso tá é muito comum. tireoide. Sim. E aí é muito comum o paciente checa. Eu ia falar assim, que tem as duas vias. A tireoide atrapalha o emagrecimento? Sim. Mas o que você come também influencia no seu funcionamento tireoidiano. Sim, né? É muito comum que o paciente chegue no balcão, quando tem a dispensação, e ele comente e fale, olha, não está funcionando, não funciona esse medicamento, o Puran ou qualquer reposição do T3 e T4. Sim. E ele esquece de falar isso com o médico, ele esquece de falar que ele não está... ele acha que é um medicamento e não os hábitos alimentares dele ou as escolhas que ele tem feito para suplementar esses fatores que vão ajudar o hormônio no nosso corpo. Então, uma dieta rica em açúcar, pobre em nutrientes e quer que a tireoide funcione mil maravilhas, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo é muito complexo, muito complexo. Não é simples movimentação ali que a gente vai conseguir mudar alguma coisa de fato. A gente precisa sim de atividade física e de alimentação
E Com por certeza. quê? Por isso, porque eles vão fornecer essas condições que vão auxiliar o nosso organismo a reagir àquela situação de estabilidade que ele está, que não emagrece possivelmente. Exatamente. E sempre avaliar, assim, com o médico que te acompanha, igual você falou, se eu estou fazendo um tratamento e não está surtindo efeito, a gente tem que parar de focar na doença e focar mais no paciente. A medicina integrativa, a Exato, base dela é essa, né? Eu não estou preocupada nem exato. com o hormônio, nem com o exame do meu paciente, estou preocupada com o sintoma. Você melhorou? Seu cabelo parou de cair? Você parou de ficar igual um zumbi o dia inteiro que não É, tinha. Ah, parei, melhorei e tal. Eu nem dei hormônio para esse paciente. Eu preciso dar? exato, a Às gente tem vezes que não. parar com os valores de referência. Às É. vezes o paciente, a gente tem o hábito, né, eu me colocando como paciente, de pegar o resultado do exame e olhar assim, ah, eu estou dentro do valor de referência, que Sim. vem escrito ali. Mas isso não quer dizer muita coisa, a gente precisa de um acompanhamento maior. E o que interessa, no final das contas, isso qualquer médico, a gente aprendeu isso na faculdade, a clínica é soberana. Eu não posso olhar para o meu exame, eu não posso olhar. Ah, existe um nome do que você tem? Você tem ou não tem hipotireoidismo? Não, não tem hipotireoidismo. Então eu não vou tratar sua tireoide. Mas espera aí, eu tenho todos os sintomas de um hipotireoidismo, Exato, né? Então exato. é muito importante a gente desvincular essa visão de exame, de diagnóstico. Não é a sua relação com o paciente não pode ser de si de 10. Você tem que olhar para o paciente. Eu preciso tratar o que nesse paciente? É um intestino que está ruim? Às vezes o humor, às vezes o sono, às vezes modulação de estresse, tem tanta coisa associada, né? Que às vezes não tem um É, nome, não tem um diagnóstico ali, mas que precisa de um cuidado, precisa de um olhar. Então, a tireoide, eu acho que ela assim ela é o é um caminho, mas ela não exemplo. é o Não, e ponto, né? ela é um exemplo vivo disso aí. É assim, eu tenho ou não tenho Isso. hipotireoidismo? Aí, se eu tenho, então eu tenho que tomar T4. E também entra também, às vezes, a necessidade da suplementação do T3, que eu pego muito paciente que às vezes precisava estar tomando o T3 e não está Sim. tomando, né? Porque não são todos, tá? Não são todas as pessoas que precisam do T3, não é todo caso de hipotireoidismo, assim como também não é todo caso de hipotireoidismo que pode e deve tomar iodo, enquanto para outros são muito bons. Então, tudo é uma avaliação individualizada, tá? Vou falar assim, que Isso. na tireoide, zinco, selênio, tirosina, magnésio e ferro, para todo mundo vai ser legal, vai ajudar na conversão tireoidiana. Mas outras coisas, a parte hormonal mesmo, o T4, o T3 e o iodo, a gente tem que avaliar caso a caso. Tem gente que vai se beneficiar, e aí tem que ver questão de dose também. Então, olhar com cuidado para a tireoide. E antes de exigir muito da sua tireoide, cuida da sua alimentação, porque você também não está nutrindo a sua Exato. tireoide, né? Não vai É, botar e não é tudo em o cima da foco da live. coitada. E não é o foco da live de hoje. Mas amanhã nós vamos falar sobre intestino, mas o paciente às vezes ele está tentando manter uma alimentação, ele está tentando se impor, né, essas questões, Mas não só está que se o absorvendo intestino dele nada. não tiver exato, e é uma coisa que não dá para ver, não dá para ver. Ele está vendo ali o prato dele bonito, colorido, nós estamos diante toda aquela alimentação ou dos suplementos que a gente tem utilizado que auxiliam demais nisso. Ah, se eu não tenho o intestino que está absorvendo, aí amanhã a gente vai discutir bastante sobre essa questão de Guardian, intestino e a amo, gente. importância. Eu sou a maior aluna Exato. pagando do Guardian. Eu sou muito fã. Suplemento Amanhã. maravilhoso. Eu elogio muito ele com os meus pacientes. E aí amanhã, não se esqueça, a gente vai falar um pouquinho. Hoje a gente vai continuar com os hormônios, mas amanhã a gente tem essa continuidade sobre o intestino. E uma coisa engraçada no metabolismo também e que a gente vai puxar já outro hormônio, que é um dos que a gente também fala muito e discute muito, é a questão das pessoas estressadas. E toda vez que a gente fala de estresse, a gente já puxa logo o cortisol. Então, a gente relaciona. E por quê? O cortisol está, sim, relacionado a esse processo que a gente tem de reserva de gordura. E por que que essas pessoas estressadas, elas tendem, né, a emagrecer menos? Por que que o estresse influencia tanto? E aí a gente tem essa chavinha do hormônio mais uma vez nesse processo. Vamos falar então, pular para o cortisol. O cortisol, para quem não sabe, ele é o nosso hormônio aí. Tá me ouvindo? Porque eu acho que meu fone tá meio. Eu tô te Não? ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo? Podem dar um feedback aí pra gente de como que tá. Aqui tá legal, tô ouvindo Tá, bem. beleza, acho que tá legal. O cortisol, ele é o nosso hormônio aí da sobrevivência, vamos colocar assim, né? Ele é o nosso hormônio da fuga, né? Antigamente a gente precisava de um pico de cortisol para
correr atrás de um animal para caçar, enfim. E hoje em dia, toda hora é um leão diferente, né? Então, hoje em dia, nosso cortisol está toda hora sendo ativado. Ele é aquele hormônio que a gente precisa dele justamente para ficar mais em estado de alerta, né? Antigamente, quando a gente não era tão exposto assim ao estresse, o ideal, que deveria ser para todo mundo até hoje, é a gente fazer aquela... Obrigada, gente. Ok, obrigada. Já Todo mundo dando feedback aí, muito obrigada. Eu acho que o fone não tá funcionando, mas eu vou deixar ele aqui de enfeite. Eu acho que ele desligou. Mas o ideal seria a gente fazer um pico de cortisol de manhã e essa curvinha aí descendo durante o dia, porque a gente precisa estar mais em estado de alerta durante o período ali da manhã, e aí isso chegando ali às 6 horas da tarde, né, no finalzinho do dia, esse cortisol deveria ir diminuindo, até ele ficar bem baixinho, a gente conseguir dormir, descansar, enfim, para no outro dia começar esse ciclo novamente. Aí o que acontece hoje? Toda hora. É alguma coisa no trabalho, é alguma coisa em casa, é um filho, é isso, é aquilo, toda hora alguma coisa te estressando, te preocupando, exigindo ali a sua atenção, exigindo que você esteja ativo, e aí seu cortisol fica... Faz pico, faz pico, faz pico, faz pico. E é isso, a glândula suprarrenal, que é a glândula que produz o seu cortisol, ela fica doidinha, né? Toda hora tem que produzir cortisol, produzir cortisol. E aí chega um momento em que a gente fica com o cortisol elevado o tempo todo, né? O cortisol que era para estar alto só lá de manhã, tá elevado em determinado período, né? Exatamente. Toda hora a suprarrenal está produzindo cortisol, produzindo cortisol. E o cortisol, ele aumenta a nossa gordura, principalmente abdominal, quando ele está em excesso, principalmente o tempo todo, né? Ele aumenta a nossa gordura abdominal e pior, ele diminui a nossa musculatura, diminui a nossa massa magra. Então, por exemplo, para vocês entenderem essa questão do cortisol, provavelmente vocês conhecem alguém, vocês já viram pessoas que fazem uso crônico de corticoide, né? Pessoas que fazem uso crônico de prednisona. Elas tendem a ficar com os braços e as pernas um pouquinho mais finos e a parte abdominal, a circunferência abdominal mais alta, né? O cortisol baixo, já vou falar. Cortisol baixo. Então, a elevação do cortisol, quando a gente fala em emagrecimento, e a gente vê... Porque antes do cortisol abaixar, é porque ele subiu muito, né? Primeiro, a sua suprarrenal fica produzindo muito cortisol. Quando ele tá baixo, quando ele chega naquela coisa de desde a parte da manhã, ele tá baixinho, é porque aí a adrenal não tá conseguindo mais produzir. Então, mas o que a gente vê antes é esse cortisol ficando alto, ficando alto, ficando alto. A pessoa tá super estressada, a pessoa não para, a pessoa não faz uma modulação do estresse, a pessoa tem um sono zero reparador, um sono que não é suficiente para tudo aquilo que ela faz durante o dia. Então, esse cortisol tem que ficar alto o tempo todo para dar conta dessa demanda, né? E aí, como baixar o cortisol? Como eu falei com vocês, hormônio nem sempre se trata com hormônio. E aí, assim, só para terminar o raciocínio aqui dessa produção de cortisol. A gente precisa fazer essa avaliação de curva de cortisol, tá? Não adianta, às vezes, a gente olhar só para o cortisol basal. Fazer aquela coleta, às vezes, de sangue ali, onde o paciente coleta só naquele horário e pega o cortisol basal. A gente pode avaliar o cortisol basal, sim, mas associar um cortisol salivar, fazendo a curvinha de manhã, de tarde e à noite, é fundamental para a gente entender se esse cortisol está em excesso ou se ele já está mais baixinho, como é que ele está sendo produzido. Como ele está. Exatamente. Como ele está no organismo. Por isso, assim, que você não... tô muito estressada, eu devo estar com cortisol baixo, vou tomar um hidrocortisona. Pelo amor de Deus, não é por aí. Tem que fazer uma avaliação certinho, tá? Eu gosto muito, quando eu vejo alterações, principalmente quando são alterações iniciais, assim, no cortisol, seja para cima, que é às vezes o que a gente pega mais no início, né? Ou o cortisol que já tá baixinho, é fazer uso de adaptógenos. Então, ashwagandha, rhodiola, exato. É sensacional. Fitoterápicos maravilhosos. Maravilhosos. E assim, a maioria dos pacientes, eles nem precisam, às vezes, chegar no tratamento hormonal. Deixa eu só, antes de eu esquecer, o cortisol, é bom a gente lembrar também, quando eu falei aqui que ele diminui massa muscular, se ele estiver muito alto, é porque o cortisol alto, ele bloqueia o DEA, tá? O DEA, ele é um precursor hormonal que ele é produzido ali na mesma glândula do cortisol. Quando a gente tem um cortisol muito alto, por muito tempo, ele bloqueia a produção do DEA. E o DEA é um precursor de testosterona. E a gente sabe que testosterona para a musculatura é tudo que a gente quer na vida, né? É outro que nós vamos falar também. Nós vamos chegar nos hormônios sexuais. Mas o cortisol, ele tem uma influência direta sobre o DEA, que tem uma influência sobre a testosterona. Então, se você tem cortisol alto, o seu DEA provavelmente vai estar mais baixo. Se você tem um cortisol alto o tempo todo, você pode ter um bloqueio do DEA, seu DEA vai estar baixo. DEA é DHEA, tá, gente? Porque
Às vezes o pessoal confunde DEA com DHA e tal. DHEA, tá? Precursor hormonal, produzido lá na glândula suprarrenal, juntinho ali com o cortisol. Cortisol alto, estresse demais, aquela preocupação o dia inteiro, não dorme direito, bloqueia DEA, DEA para de estimular a produção de testosterona, você engorda, você perde massa muscular, tá? Então, é um hormônio bem importante, né? Acho que é bem interessante a gente olhar para o cortisol, além de fazer uso de adaptógenos, olhar como é que está o sono, né? O sono reparador ele também é fundamental. Por isso que eu falo, o que tem a ver sono com emagrecimento? Tudo, tudo. Eu nem vou chegar, eu nem coloquei no nosso roteiro de live, eu nem vou chegar no GH, que é um hormônio que é produzido lá. GH e melatonina, que a gente poderia falar também, mas que renderia muito. Isso, isso. Falar de tudo. GH, melatonina, não tem como. Muitos outros hormônios vão ficar de fora. Mas a gente precisa cuidar também do sono, fazer uma avaliação aí de como é que tá a rotina, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente parar. Se minha saúde está muito errada, se está tudo pedindo socorro, eu preciso parar e ver como é que tá a minha rotina, como é que estão meus hábitos. Será que eu não estou exigindo muito mais do meu corpo? Será que eu não estou tirando aquele momento de descanso? Será que eu não estou tirando alguns minutinhos aí no meu dia para parar, para fazer um exercício de respiração, né? Antes de procurar até medicamentos fitoterápicos, suplementos, dá uma olhadinha aí no geral de como é que tá, como é que você está estimulando, como é que o seu corpo está estimulando sua produção hormonal, e talvez ali você já vai ter um resultado. Né? Às vezes a gente é muito interessante. Esses pacientes também, que eles estão com essa alteração de cortisol, eles tendem a ter vontade de comer doce, vontade de ter a ingestão de glicose. Por quê? Se o corpo não entende que ele tem esse período de descanso, ou se ele não fica, ele entende que ele está em atividade. E atividade necessita de energia. Então, ele pede essa ingestão de glicose para que ele continue nesse pensamento que ele está de estou em atividade, estou em atividade, estou em atividade. Então, é muito comum que essas pessoas também tenham essa necessidade, essa vontade de vou comer um doce, estou com vontade de comer um chocolate. Vem muito desse nível que a gente tem do cortisol no nosso dia a dia. Exatamente. A pessoa falou aqui, ó, começar a fazer o micro. Eu acho que assim, que não é todo mundo que está assistindo essa live que talvez vai procurar um profissional que vai avaliar seus níveis hormonais, mas pense na possibilidade de existir essa alteração e já comecem a fazer modificação nos hábitos de vocês, porque às vezes já surge um resultado, igual eu acabei de falar aqui. Você não precisa necessariamente, todo mundo tem que fazer curva de cortisol, procurar tratamento, procurar usar adaptógeno ou hidrocortisona, ou seja lá o que for. Começa a olhar, será que os hábitos que eu tenho hoje não podem estar aumentando demais o meu cortisol? Será que eu não estou me estressando demais? Será que eu não estou exigindo demais de mim? Como é que está meu sono? Como é que está a minha alimentação? Como é que está a minha prática de atividade física, que também está muito relacionada? Prática de atividade física está relacionado lá com o DEA. Se o seu DEA também está legal, você está estimulando o seu DEA, seu cortisol também vai tender a equilibrar um pouquinho mais, né? Também tem um caminho inverso. Então, assim, primeiro para e olha para você. Pega isso tudo que a gente está falando aqui e leva para sua realidade, para sua rotina. Olha, isso faz sentido para mim. Então, o que será que eu estou fazendo que está fazendo meu cortisol se elevar demais, né? Ou como é que está minha alimentação? Será que a minha insulina não está sendo super estimulada o tempo todo? Será que eu não estou com uma insulina super alta? Então, assim, para quem não for procurar saber desses hormônios, simplesmente olha, né, para a própria realidade, para a própria rotina, já começa a modificar alguns hábitos que aí às vezes, no dia que você for procurar um atendimento, você já vai ter até resolvido o seu problema. Né? Você vai estar só na uma técnica de respiração, exercer hábitos que fazem bem. Nem todo mundo vai fazer bem com a mesma situação, mas tirar um tempo com a família, na hora da refeição, fazer uma refeição tranquila, sem pegar no telefone. Hoje o YouTube ensina muita coisa, boa e ruim, e uma das técnicas que eles ensinam é essas técnicas de respiração, onde a gente, num momento de agitação, a gente pode parar, um minutinho que a gente parar, fechar os olhos, respira fundo, expira, que a gente faça esses hábitos que não exigem muito. Se a gente colocar em prática, não exige muito da gente. É só a gente tentar a primeira vez que a gente consegue seguir esse caminho. Sim, com certeza, com certeza. E tudo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente vai falar, tem relação com hábitos de vida, com alimentação, com as suas escolhas diárias. Então, assim, o básico, ele é mandatório em qualquer uma dessas alterações. Independente de se você tem alteração de tireoide, de cortisol, de insulina, você vai receber a mesma orientação, pelo menos você vier no meu consultório. Vamos melhorar a alimentação, vamos melhorar seus hábitos, vamos estimular uma atividade física. E o meu paciente sabe disso. Ninguém sai aqui só com uma receitinha e tchau. Todo mundo recebe uma orientação alimentar
eu dou uma olhada de como que tá, né, os hábitos daquela pessoa naquele momento, o que ela tem ingerido. Eu faço com alguns pacientes, eu até falo, vamos lá, café da manhã. Acordei, o que começou a comer? Para eu entender de onde que tá vindo aquela alteração. Não basta eu ver a alteração e tratar. E às vezes só conversando com o paciente, estimulando, eu acho que nisso aqui a gente pode trocar esse alimento por esse, talvez usar essa estratégia por um tempo, e o paciente nem precisa usar um hormônio, usar nem às vezes um fitoterápico, né? Apesar de que ajuda muito, eu sou muito fã dos adaptógenos para cortisol, tá? Adoro. Tanto o adaptógeno, não sei se eu falei isso aqui, mas ele é tanto para quem tá com cortisol alto como para quem tá com cortisol baixo, tá? Por isso que ele chama adaptógeno. A ideia do adaptógeno, isso. Chega no adaptar. Por isso exatamente. Não tem como a gente errar a mão em adaptógeno, né? Vai, toma. Pronto, vai controlar esse estresse. E no sono, ele vai equilibrar o organismo. Por isso que são fitoterápicos maravilhosos. Sim, não, eu adoro. Eu de vez em quando uso, porque, né, a gente também fica um pouco estressada, aí a gente tem que parar, olhar e falar, peraí, tô indo muito não quer dizer, é isso que eu falei que eu me coloco como paciente, porque não quer dizer que de vez em quando a gente perca a linha, porque por mais que a gente saiba, a gente perde. Às vezes a gente tá num dia tão agitado que a gente vê, olha no relógio e fala, nossa, já tá escurecendo. Esse é o momento de correndo aqui pro consultório pra fazer a live. E é nesse momento que o corpo tá pedindo. Ele tá te avisando, opa, se você percebeu, para ali, naquele momento. Opa, percebi que tá anoitecendo, então. Ele já deu uma chamada. Vamos respirar, vamos beber uma água. Água é muito importante. A gente ainda não falou a questão da hidratação, mas a hidratação é fundamental em qualquer processo que a gente for fazer. E usar esses gatilhos que a vida dá, que essas pausas que às vezes a gente olha para o céu e vê uma chuva, ou um sol, ou um arco-íris, alguma coisa que chama atenção. Aquele minutinho que a gente parar ali para respirar, a gente já controla esse cortisol, que influencia em outros hormônios e vai ajudando a equilibrar o nosso organismo para continuar o resto do dia. Não necessariamente vai ser no final do dia, porque às vezes o dia é longo, mas para continuar o dia melhor, mais saudável. Uma coisa que eu vejo muito também, quando a pessoa está com cortisol muito descontrolado, né? Tá com essa questão de um estresse aumentado, fazendo a pessoa fazer pico de cortisol no meio da noite. Aquela pessoa que acorda. 3 horas da manhã, acordei. Tô pronta para correr uma maratona. O sono foi embora. Né? Esse tipo, às vezes a pessoa pensa, eu tenho insônia. Eu falo, você não tem insônia, você tá fazendo pico de cortisol. Né? Você não tem... Aí, às vezes, vai tratar aquela pessoa com um remédio para dormir, com benzodiazepina, com medicação. Avalia o cortisol dessa pessoa. Coloca até cuspir no potinho nessa hora que ela acorda. Você tá acordando 3 horas da manhã, eu vou te dar um potinho que você vai coletar sua saliva, a gente vai mandar para o laboratório e ver quanto que tá ficando seu cortisol no meio da madrugada, onde ele tá lá embaixo, você tá dormindo, né? E isso acontece muito também. Às vezes a pessoa com essas queixas de insônia, e aí entra de novo essa modulação do cortisol. Às vezes o que essa pessoa precisa não é de uma melatonina antes de dormir, é de um adaptógeno durante o dia, né? Para chegar à noite e não acontecer esse pico. E isso eu pego muito aqui no consultório também. A pessoa fala, eu não tenho insônia, eu durmo. Mas quando dá 2 horas da manhã eu desperto, 3 horas da manhã eu desperto. Então pode ser pico de cortisol também. E como é comum as pessoas falarem que estão com insônia, como é comum eles terem esse acordar, né, no meio da noite, que às vezes eles entendem que é a insônia e não é, pode estar ligado a outros fatores, inclusive hormonal. Nossa, essa é uma questão muito importante, porque eu acho que aqui boa parte vai se identificar. Quem nunca acordou no meio da noite ou com uma preocupação qualquer e pensou, nossa, despertou. Aquilo ali é um sinal que a gente teve um pico desnecessário naquele momento. Exatamente. Então, por isso que a avaliação integrativa, ela é isso, né? Você não olhar para insônia como uma coisa, só pode ser, insônia, toma Rivotril, não sei o que, toma tal coisa. Não a gente não tem um caminho só, né? Não é todas, não é porque eu tenho insônia e você tem insônia, que a minha insônia é igual a sua insônia. Né? A minha causa de não dormir pode ser diferente da sua causa de não dormir. Eu preciso avaliar o que meu paciente está fazendo aquele dia todo. Né? Eu tenho que avaliar a rotina de cada paciente para entender por que você não está dormindo, por que chega à noite e você não dorme. Né? Então, assim, a avaliação individualizada é isso. É não achar que para cada diagnóstico ou para cada sintoma existe um tratamento, existe uma solução. Porque não é. Porque, melatonina mesmo, não é para todo mundo. Tem insônia, melatonina. Eu falo, gente, não é. Melatonina não é remédio de dormir. Melatonina não vai apagar todo mundo. Né? Às vezes, dependendo da sua causa de insônia, melatonina não vai te fazer diferença nenhuma. Ou não vai ser nem legal para você, seu corpo não vai aceitar bem, você não está com deficiência de produção de melatonina.
né? Então, assim, E olha como é um que negócio puxa. maravilhoso. Olha que puxa, a gente já tá lá na questão do sono, de uma pessoa que talvez ela tá achando que é insônia e ela tá insatisfeita de não estar emagrecendo. Aí ela fica com aquilo na cabeça de que não tá funcionando. Aí ela já gera uma ansiedade, ela gera esses picos irreais, que na verdade o corpo dela não precisa dele, mas ele tá ali em função daquilo. Então, o emagrecimento, ele é tão amplo, ele envolve tantas questões Sim. e depende da gente, depende sim, mas Vocês depende estão achando também que da a gente gente buscar fugiu do assunto de ajuda. emagrecimento? A gente não fugiu do assunto de emagrecimento, a gente está falando de emagrecimento. Exato, são pontos que a gente acha que não tem relação com o fato de a gente não estar emagrecendo e tem. A gente não consegue Sim. fazer as conexões, mas é por isso que a gente está aqui na live para mostrar essas conexões. Aí, ó, acorda e vai pra geladeira, piorou. Acorda tão cedo, com fome ainda, com cortisol tão alto, ainda vai comer. Exato, porque o corpo não descansou. Ele entende que está faltando energia. Ele quer ali suprir aquela necessidade de não ter descansado, não ter adormecido, né? E outra coisa que é importante falar é que o fato de fechar os olhos não quer dizer que a pessoa dormiu bem. Nossa, isso também não pode mesmo, ser. não mesmo. Eu tenho um paciente que fala assim, eu acho que eu não durmo, eu fico de olho fechado a noite inteira, mas se eu fizer assim, oi, acorda na hora. Isso não é sono reparador. Ao açúcar, tá? a glicose lá em cima. São vários pontos Comeu muito antes de importantes. deitar, meu filho? Muita coisa. Tem que avaliar. Isso. Por isso que a minha consulta demora tanto, meu Deus do céu. Mas é integrativo, é integrativo. Essa conversa é muito legal. E a gente puxou muito a questão do músculo. Uma relação que eu também sempre falo é que emagrecer não é simplesmente perder gordura, é criar a massa magra. Sim. O músculo, ele é um órgão fundamental, ele produz diversos componentes que são essenciais e são sinalizadores no nosso corpo. Então, quando você tem pouco músculo, várias coisas estão em baixa também, e isso pode refletir em diversos pontos. A gente puxou a testosterona lá atrás, e acho que agora a gente pode entrar na questão dos hormônios sexuais, para finalizar com essa questão da importância muscular, que vai ser muito ligada à testosterona. Com certeza. E aí, né, a gente chega nos hormônios. Acho que até agora a gente não falou de hormônio, agora vamos falar de hormônio. O popular. Agora a gente vai falar dos populares, que são os hormônios sexuais. Então, eu separei. Dentro de hormônio sexual tem muita coisa que a gente poderia falar, tá? Mas vou falar do que eu acho que é mais importante e do que a gente vê também mais presente aí na clínica, que é, primeiramente, predominância estrogênica. Acho que predominância estrogênica ela é assim, um dos males do mundo moderno, né? E quando eu falo em predominância estrogênica, as pessoas pensam que eu tô falando só para mulher. Homem também tem predominância estrogênica e muita, tá? E muita. Ainda mais com esse tanto de plástico e agrotóxicos que a gente tem ingerido cada vez mais, que eles simulam esses hormônios femininos. Exatamente. Então, assim, a predominância estrogênica, para explicar, para contextualizar, é quando a gente tem um excesso de produção de estrogênio, né? A gente tem os 3 hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estrogênio. Dentro do estrogênio tem o estriol, estrona, enfim, não vou entrar em todas as... Aí o é muito. estrogênio, que é um dos hormônios principais femininos, né? A gente tem os momentos ali do ciclo onde a gente precisa de mais estrogênio, tem um momento onde a gente precisa de mais progesterona, mas quando, de uma forma geral, a nossa produção de estrogênio está sendo muito superior à nossa produção de progesterona, a gente tem o que a gente chama de predominância estrogênica. E eu falo assim, que por mais que é lógico que todos os hormônios precisem ser produzidos, o que a gente falou até agora, Irma, hormônio precisa de equilíbrio. Se eu tenho excesso de hormônio, seja ele qual for, eu vou ter um problema. Hormônio demais é hormônio de menos, tá? Isso aí é uma regrinha que a gente tem que levar na vida. Hormônio demais, porque se você tiver hormônio demais, ele não vai atuar da maneira que ele precisa. Então, quando a gente tem esse excesso de estrogênio em relação à progesterona, a gente tem essa predominância estrogênica. E o estrogênio, ele é um hormônio muito, vou pôr assim, feminilizante no sentido de algumas características. De algumas características. Vou dar um exemplo. O que é um homem que está com predominância estrogênica? É aquele homem que você vê que tem um quadril mais largo, que tem um bumbum maior, que tem um corpo assim que a gente olha um pouquinho mais afeminado, né? Aquele corpo mais tipo violão. Às vezes até tem a ginecomastia, tem uma tendência de aumentar as deposições de gordura em locais específicos, né? Né? Então, assim,
A estrogenicidade, ela não é vantajosa. O estrogênio em excesso, ele não é bom. E aí, ele faz justamente a gente acumular gorduras em lugares ruins, né? Ele faz a gente Isso. aumentar a adiposidade nos lugares que as mulheres ficam super incomodadas, no culote, né? Às vezes aumenta aquelas gordurinhas que incomodam, que são difíceis de tirar. Pelo amor de Deus, eu As emagreço, mas localizadas. exatamente, eu emagreço, mas essa gordura não sai daqui. Vamos ver se está com uma predominância estrogênica. E aí, o que que causa essa predominância estrogênica? Igual você começou falando, agrotóxicos. Então, por isso que é o mal do século, né? Agrotóxico, plástico, né? Alguns componentes ali dos plásticos, alguns alimentos que têm maior estrogenicidade também, alguns produtos que a gente usa na pele, né? Alguns cremes, protetores solar, que faz a gente aumentar, que comportam como estrogênios no nosso corpo. Aumento de toxinas, uma dificuldade do nosso corpo de fazer detoxificação também, faz a gente aumentar Isso. estrogênio. Além disso, Muita ela coisa, faz né? retenção de líquido. Essas pessoas, elas Sim, tendem a estar um é, pouco mais é, inchadas. e às vezes é aquela pessoa igual eu tô falando, faz, né? Faz uma dieta, faz uma mudança alimentar e tudo mais, mas não fica legal. Homem, eu acho que sente até mais do que a mulher, por causa dessa questão dos seios, né? Porque o homem não quer ter quadril É largo, o homem quer ter o visível, ombro né? Uhum. largo, né? E aí o homem também que tem a predominância estrogênica, ele vai ter uma diminuição de testosterona, e a mulher também, né? A gente acaba tendo uma diminuição de testosterona. A via, às vezes, de aromatase também da pessoa tá hiperestimulada, né? Então a testosterona ela tá sendo muito convertida em estrogênio, então seu testosterona tá de menos e seu estrogênio tá demais, né? Seu estradiol tá demais. Isso. Então, E assim, nós mulheres precisamos de testosterona. Não tanto quanto, mas sim. precisamos de testosterona. Com certeza. Guardado as suas devidas proporções, a mulher precisa ter uma testosterona ótima também. Para a mulher. A testosterona da mulher é longe de ser a testosterona do homem. Mas não quer dizer que eu preciso ter minha Mas é testosterona lá no essencial. pé. Lógico. Exato. A testosterona, ela está muito presente no metabolismo muscular, né? Então, assim, igual você falou, questão de emagrecimento também envolve muito a parte muscular, né? Quanto mais ele estimula uma musculatura, o músculo ele se comporta como um órgão endócrino. O músculo ele ajuda a gente a queimar a gordura. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais gordura eu vou queimar. Quanto mais gordura eu tenho, quanto mais músculo eu tenho, menos gordura eu vou ter no meu corpo. Então, às vezes, as pessoas que querem emagrecer correm da musculação. Não faz isso, pelo amor de Deus. Primeiro que a musculação É, ativa a sua testosterona, né? Melhora um monte de questão na sua parte metabólica. E o músculo em si, a ativação muscular, te ajuda a queimar gordura. Hoje, eu acho que eu posso dizer que a musculação talvez seja a atividade física mais eficaz aí, ou uma das mais eficazes quando a gente trabalha no emagrecimento. Então, não e fujam da no atividade física, início, não fujam do músculo. e no início ela pode parecer difícil, mas ela se torna prazerosa. Depois libera tanta coisa boa do organismo em função da atividade que você vai sentir falta de não estar fazendo a musculação. Sim, tem gente que acha que para emagrecer tem que montar numa esteira e ficar 2 horas por dia correndo. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Vai puxar peso, vai puxar ferro. Pode correr, pode fazer Ajuda, uma mas não é o natação, pode fazer o que você quiser. Mas não deixe de ativar sua musculatura. Eu falo com todos os meus pacientes. Pode fazer qualquer atividade física que deve fazer, principalmente as que te trazem mais prazer. Eu gosto de fazer dança, eu gosto de fazer bike, pode Exato. fazer, eu estimulo super. Mas tira 1, 2 dias na semana, cuida da sua musculatura, até para você preparar o seu corpo para fazer qualquer outro tipo de atividade física, mas porque a ativação muscular ela tem um papel muito importante no emagrecimento e na saúde em geral. Então, assim, voltando lá, testosterona para homem, obviamente, mas para mulher também muito importante. Predominância estrogênica vai atrapalhar muito a parte, né, de emagrecimento, vai fazer a gente acumular gordurinhas ali onde não deveria. Então, essa parte hormonal, ela, de hormônio sexual mesmo, ela tem que ser bem avaliada. E aí entra também as mulheres pós-menopausa, que aí já não tem mais produção hormonal, né? Que é importante a gente avaliar. A mulher pós-menopausa que não consegue mais ganhar massa muscular, que está engordando. Tem que avaliar essa parte hormonal, porque, afinal de contas, hoje em dia a mulher faz menopausa com 50 anos. Gente, mulher de 50 anos é super jovem. Ela quer estar na academia, ela quer Isso. estar bonita, ela quer estar ativa, ela quer estar com a libido lá em cima. Então, a gente não pode deixar de avaliar essa parte hormonal, de hormônio sexual, porque é fundamental para a nossa saúde, em todos os aspectos. E o climatério, essas sensações que a gente tem, e entender que a menopausa não é um ponto de partida exato.
Não é a partir Sim. daqui eu não vou ter. A gente já começa a cair isso muito antes. A E tem mulher mulher tem que essa fica no condição. climatério muito tempo antes de fazer menopausa. Exato. E aí a gente vai só caindo, caindo. E pode parecer pouco, mas se a gente for olhar ampliando esse tempo, né, é considerável. E é considerável a ponto de ser significativo para recuperar depois. A mulher chega num estado onde ela se sente tão fadigada, tão cansada, numa sensação tão ruim, e o hormônio começou a dar sinal de que ele estava caindo lá atrás, e a gente deixou passar esses sinais. Uhum. Sim. Aí eu uso bioidêntico é vida. Então, sendo bem avaliado, sabendo fazer uma reposição hormonal de forma bem adequada, eu prescrevo os bioidênticos, eu não trabalho com hormônio sintético, e realmente os efeitos são fantásticos. Fazendo da forma adequada, olhando ali, avaliando os hormônios da paciente, vendo a dose, né, para cada um, a gente tem efeitos muito bons. E a predominância estrogênica, ela também pode ser tratada com hormônio em alguns casos, mas é sempre mais interessante a gente começar limpando o aquário, né? Começar preparando o terreno biológico, começar trabalhando na parte de alimentação, de estilo de vida, de suplementação básica. O paciente às vezes está com deficiência lá das vitaminas mais básicas, vitamina D, como a gente falou aqui antes, um zinco, um selênio, né? As vitaminas do complexo B. Então, primeiro assim, eu falo que hormônio é cereja do bolo. Primeiro vamos botar a ordem na casa. Tá tudo bagunçado, eu vou meter um hormônio? Pelo amor de Deus, né? A pessoa já quer, Exato, o corpo não vai nem entender. O corpo vai pensar assim, opa, o que tá acontecendo? Não tinha, agora tem do nada. Eu não tenho como lidar com esse hormônio que tá entrando aqui. É exatamente isso. O corpo não pode ter surpresa, gente. É tudo gradativo. Exatamente. Eu vi alguém até, acho que alguém perguntou aqui, suplemento natural para aumentar a testosterona. Eu sempre indico primeiro mudança de estilo de vida, estímulo de atividade física, aumento de musculatura por outras vias, que aí sim, porque tudo que caminha para cá, caminha para lá. Lembra disso? Testosterona me ajuda a ganhar massa muscular? Sim. Ativar massa muscular também vai ajudar a produzir testosterona? Sim, também. Então começa pelo básico. Faz uma suplementação lá junto com o profissional que te acompanha, mais básica, às vezes uma proteína, uma creatina, muda a alimentação, coloca uma prática de atividade física diária. Eu prefiro primeiro estimular essas vias do que começar, vamos passar um tríbulos, porque às vezes não vai ter o resultado que eu quero, não vai fazer diferença nenhuma, não vai ativar testosterona nenhuma. Então, assim, pensar em ativar mesmo ali o hormônio... Endógeno, né? Dentro do físico. Exatamente. E assim, usar fitoterápico ou usar o próprio hormônio em um segundo momento. Depois que eu já coloquei ordem na casa. Agora sim, será que a gente vai se beneficiar de talvez usar um hormônio? Gosto muito, faço aqui com homem. Tem homens de todas as idades que fazem modulação hormonal, desde o menino, do jovem que quer lá ficar fortinho na academia, até o senhor de 60, 70 anos que quer ter vitalidade, quer ficar bem, quer sentir bem, quer estar legal com a esposa. E mulheres também, fui o assunto aqui para homem, mas é para mulher, mas que a gente tem que falar, né? Mulher, a mesma coisa, desde as meninas também, que hoje, por causa do uso do anticoncepcional, a alteração hormonal, ela começa muito cedo. A testosterona. Cai, eu pego aqui um exame de uma menina que usa anticoncepcional 30 anos, usa anticoncepcional há 10 anos, e eu pego aqui de uma mulher pós-menopausa e eu tampo o nome das duas, não sei qual que é qual. Não sei qual que é qual, é o mesmo exame. Né? Eu vou ver a mesma alteração hormonal nas duas. Uma está bloqueando as vias hormonais dela, uma está segurando, né, os hormônios livres, circulantes dela, e a outra parou de produzir. No final das contas, dá na mesma. Dá na mesma. As duas estão sem libido, as duas estão com deficiência de musculatura, as duas estão com a disposição baixa. Então, vamos olhar para isso aí, né? E a questão dos anticoncepcionais orais é que é a metabolização dele que pode interferir nos níveis de testosterona, e isso é de acordo com o anticoncepcional, então tem que ter um acompanhamento, sim. Não estamos falando de retirar nem nada disso, tem todo esse processo. Não tira, vai lá na sua ginecologista ver com ela, não tira anticoncepcional de ninguém. Explico, falo, ó, como é que você tá, olha os sintomas que você tá, mas não tira anticoncepcional de ninguém não, porque eu não vou cuidar de filho de ninguém. E também porque existem vários tipos de anticoncepcionais, existem várias proporções dessas drogas, e é esse equilíbrio que a gente tem. Não necessariamente o anticoncepcional que você começou, você vai com ele até o final.
Você pode ter essas variações e normalmente tem a necessidade mesmo dessas trocas, porque diminui sim, a gente vê isso claramente, que a testosterona em algumas pacientes ela reduz drasticamente com muitos anos expostos a muitos anos de metabolização de anticoncepcional. E sem testosterona, gente, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente fica assim, estagnado. Não precisa nem, irmã. Eu falo que a pessoa tem que, ela tem que se conectar. Se ela se conectar, ela vai entender. Ela não precisa entender. Eu tô falando aqui para o público leigo, não tô falando, né? Eu acho que tem alguns médicos, tem um pessoal da área da saúde aqui, mas assim, é mais para o público leigo entender. Você se identifica, você toma anticoncepcional e sente que sua libido tá baixa, que não consegue ganhar massa muscular, que tá acumulando gordura, vai procurar o Muitos seu anos médico. tomando anticoncepcional? Exatamente. Vai na sua médica, olha, será que tá me fazendo bem? Será que não é interessante a gente reavaliar isso aí? Isso é você, com você mesma, com a sua família, com o seu marido, com a sua médica, com o seu médico lá. Isso. Então, assim, mas se tiver essa conexão, poxa, realmente eu uso o anticoncepcional e tem anos que eu não me sinto bem, tem anos que eu não me sinto com um super vigor, né? Ou então, também, voltando lá na mulher pós-menopausa, será que às vezes a mulher nem sabe, será que eu já parei de produzir hormônio? Tem tanto tempo que eu tô sem menstruar, e eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. É normal, tô na menopausa. É normal. Às vezes não tem que ser normal, né? Às vezes o comum não é normal. Às vezes você pode buscar um tratamento. Então, assim, a finalidade aqui dessa live é que as pessoas se identifiquem para elas olharem para elas mesmas e talvez procurar uma ajuda, procurar o próprio médico que já acompanha, né? Não é. A questão é que se sentir mal nunca é normal. Se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa. Aí pensa assim, nossa, antigamente eu conseguia fazer tanta coisa, eu me sentia tão disposta, eu era tão. Ah, mas é porque agora eu tenho tanta coisa para fazer. Não necessariamente. Talvez é um desequilíbrio que está acontecendo aí e a gente está achando que é a nossa rotina que está fazendo isso com a gente. Não é. A gente pode melhorar, sim. A gente deve melhorar, na verdade, né? Porque isso reflete tudo. Reflete o nosso companheiro, reflete o nosso filho. Ninguém mal-humorado faz bem. Com certeza. No ambiente de trabalho. Vai ajudar todo mundo. Exato. Eu vi o pessoal comentando aí, só para eu não esquecer, a respeito do cupom. Sim, nós estamos sim em promoção. A gente tem o cupom Mulher10 lá no site da Central. Então vocês podem, lá no site a gente tem os nossos produtos, mas nós também temos a possibilidade que vocês nos enviem a receita via WhatsApp para entrar em contato com a nossa equipe de relacionamento. Então, conheçam o site, acessem, tem muita coisa bacana lá e vocês podem utilizar o cupom Mulher10. E ele vai estar disponível a semana toda. Mara, gente, produtos da Central, eu sou suspeita para falar. Amo tudo. Nós também. Nós somos maravilhosos com isso. Hoje eu represento aqui uma das farmacêuticas, né? Eu sou uma farmacêutica no Grupo Central, mas nós somos 12. Então, outra coisa que eu coloco à disposição é que vocês têm dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram saber a respeito do medicamento que vocês utilizam. A função do farmacêutico é exatamente esclarecer e ajudar. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, nos procurar a respeito de qualquer dúvida que vocês tenham. A doutora Bianca também o contato dela vai estar disponível no link do IGTV, para que vocês possam marcar. Eu vi que o pessoal perguntou sobre marcar consulta, isso é muito legal. Isso é um reflexo de que vocês entenderam e que estão se identificando com as necessidades. Isso. E, na verdade, o que eu queria mencionar é a questão do cupom mesmo, para a gente não esquecer. Porque às vezes eu esqueço de falar e depois todo mundo começa a perguntar. E desculpa se eu não ver as perguntas, mas é porque passa tão rapidinho. Mas podem perguntar de novo que a gente vai visualizando. Eu tô vendo o pessoal aí perguntando de hormônios específicos, de Mirena, de DIU. E assim, isso aí tem que ser avaliado individualmente, né? Qual método contraceptivo você vai usar, qual tipo de reposição hormonal você vai fazer, né? Se você vai fazer... Eu falei que eu gosto muito dos hormônios bioidênticos, né? Eu uso muito o Pentravan, veículo que é pela pele, que a Central faz maravilhosamente bem. Então, assim, mas isso tem que ser uma avaliação realmente individual, né? Eu cuido de uma parte, às vezes a sua ginecologista cuida de outra. E, enfim, tem coisas que dá pra gente ver só em consulta mesmo. Não tem como a gente dar esse tipo de orientação aqui pela live. Mas é o que eu falei. Qualquer coisa que você tenha identificado
E não só nessa parte de hormônio sexual, mas de tudo que a gente falou, se a saúde não tá legal, se está com dificuldade de emagrecer, se sente que só dieta não basta, que tenta fazer dieta e não consegue, provavelmente tem alguma coisa no seu corpo que precisa ser organizado, né? E às vezes não é nem nada disso que a gente falou aqui, às vezes é uma outra coisa, Sim, é uma, né, uma outra, sim. uma deficiência de alguma vitamina, é alguma outra alteração metabólica, é um corpo que está mais inflamado, que está mais oxidado, está com deficiência de antioxidante, está com excesso de radicais livres, enfim, tem uma infinidade de coisas aí voltadas para o emagrecimento e para a saúde em geral. Então, assim, nada substitui uma avaliação individualizada, né? Mas informação é sempre muito Exato. bom. O nosso objetivo era esse, que vocês conhecessem um pouquinho esses hormônios, palavras que muitas vezes estão soltas aí e a gente nem identifica essa importância, e são essas moléculas que a gente tem no nosso corpo e que produzem um efeito maravilhoso. Lembrar que são substâncias que elas precisam desse equilíbrio e que acompanhamento. É difícil vocês sozinhos conseguirem fazer essa avaliação. Então, busquem um profissional, busquem aqueles que vão ajudar vocês nessa avaliação, porque eu tenho certeza que vocês vão estar muito mais satisfeitos do que se vocês tentarem alguma coisa só com o que a gente falou aqui. Hoje foi só uma orientação para vocês se identificarem com esses assuntos tão falados hoje com relação a hormônios e emagrecimento. Exatamente. Não, eu tô muito feliz com os comentários. Tu tá falando, eu tô vendo aqui. Exato. Muito feliz. O pessoal gostou. Já estão pedindo Eu quero live. agradecer. A gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo. 1 hora é pouco, né? São tantos assuntos, igual a gente mencionou. A gente tem tantos hormônios. A gente pensou, né? Propôs, todas as isso. alterações. Foi ótimo. Eu quero agradecer, muito obrigada, doutora. Foi maravilhoso passar essa quarta-feira à noite com você. A gente conversou bastante. Espero que a gente continue essa conversa. É sempre enriquecedor discutir esses pontos, né? A gente vai pegando essas informações maravilhosas. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Eu gosto muito de levar informação. Igual eu falei, minha consulta demora porque eu converso muito com o paciente, eu gosto de explicar, mas eu também gosto de explicar aqui para o pessoal. Eu acho que ninguém tem que ficar retendo informação de nada. Tem algumas coisas que a gente vai ter que avaliar individualmente, mas eu acho que quanto mais as pessoas buscam saber da própria saúde, hoje em dia a internet está aí para isso, né? A gente está fazendo. E não ocupa espaço. Tem mais um monte de gente fazendo, tem um monte de informação, tem vídeo, tem tudo. Então, assim, é muito interessante que a gente busque conhecer mais sobre a nossa saúde, né? Até pra gente escolher quem é que vai cuidar, qual profissional que eu vou procurar, que tipo de cuidado que eu quero com a minha saúde. Agradeço muito a todo mundo que participou e a todo mundo que perguntou aí sobre consulta. Eu atendo aqui em Caratinga, no consultório, eu vou deixar disponível o contato para vocês. Me sigam lá no Instagram também, que eu tô lá todos os dias no meu Instagram, tento dar muita informação, falo muito lá, também tem um link de marcação. Vocês são direcionados direto para o WhatsApp aqui do consultório. Eu atendo online também, enquanto o CFM está permitindo, estou atendendo online. Prefiro 1000 vezes presencial, porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar com o paciente. Hoje em dia não pode encostar muito, né? Mas pelo menos está ali pertinho. Mas atendo online também, tenho pacientes hoje do Brasil inteiro e manda a central entregar para todo mundo. Eu falo, pode ligar, pode fazer orçamento. Isso, entregamos para o Brasil todo, só fazer a solicitação. E aí ficam 2 convites, né? O convite da live que você mencionou, que vai falar também sobre hormônios, não é mesmo? Não, tem muita coisa acontecendo no meu Instagram, gente. Vai lá, eu vou fazer uma outra live amanhã. E segunda-feira eu vou dar uma aula de intestino gratuito para todo mundo. Olha só, a gente não pode perder. Vou disponibilizar material. Então, assim, tô tentando lá colocar o Instagram mesmo como meio de informação para todo mundo. Para os meus pacientes e para todos os outros também. Porque eu amo isso. Eu amo levar essas informações. E a continuação. Amanhã nós continuamos falando de intestino. Sexta-feira nós vamos falar sobre gestação, sobre as gestantes, sobre suplementação. Então, continuem também assistindo, continuem dando feedback. Eu quero agradecer toda a equipe central que ajudou hoje nesse momento. Eu estou vendo aqui muitos da minha equipe também conversando e compartilhando, porque isso mostra o interesse que a gente tem em estar aqui e dividir esse espaço com vocês. E muito obrigada mais uma vez e uma boa noite e uma ótima semana para você, doutora. Obrigada. E obrigada também, pessoal da Central. Deixa eu agradecer mais uma vez. Não só pelo convite aqui de hoje, mas pela parceria de sempre. A equipe da Central sempre me atende com muito carinho, né? Você falou, somos 12 farmacêuticas. Eu pensei, gente, já molei todas.
que eu mando mensagem, eu mando WhatsApp. Então, o pessoal tá perguntando aí. Estamos aí, é isso mesmo. O Instagram é @doutora Bianca Vieira, tá? DRA Bianca Vieira. Sem ponto, sem nada. Isso, Ótimo. colocaram aí pra mim. Obrigada, Vitória. Ah, Victória. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, uma boa noite de quarta-feira para vocês e boa semana. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.